Hey, você aí do outro lado. O personagem é a figura central de qualquer história. Desde que comecei a me interessar por narrativas, né, seja contar histórias com música, com quadrinhos, com livros, né, com palavras, eu entendi que se não nos relacionamos com o personagem, a história perde a força. Se a gente não se identifica com aquele personagem central da história, o protagonista, e os personagens secundários, a história perde muito a força. A gente precisa dessa conexão para continuar seguindo interessado nessa história. Então a gente precisa de algo que nos cative e que nos conecte com essa história. E por isso eu sempre preferi as histórias do Superman que não tratavam como um deus, mas como um ser humano. Apesar dele ser um alienígena, ele tem características humanas, né? Ele tem sentimentos, ele se sente perdido, em dúvida sobre as suas ações. Aquele personagem destemido, super forte, que não tem defeitos, nunca me pegou muito. Eu acho que é por isso que muita gente até não gosta do personagem, apesar que ele tem histórias maravilhosas nos quadrinhos, em que ele é um personagem mais pé no chão, apesar de ser ainda assim super forte e invulnerável. E essa é a força, eu acho, do personagem, e eu acho que o James Gunn entende isso perfeitamente em seu novo filme Superman de 2025, e é isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. O que a gente pode aprender com o James Gunn sobre personagem no seu filme Superman de 2025. Então, ao invés de ele focar no super, o James Gunn está obcecado pelo homem, pelo homem do super-homem, né? E até o PH Santos fez um vídeo muito interessante que ele analisa essa questão, até um versus Zack Snyder versus James Gunn, né? Em que o Snyder sempre focou muito nessa parte do Deus, do super, e o James Gunn traz mais ele pro pé no chão, mais essa questão interna, né? Ele focou na parte interna do super-homem, em vez de ser só porradaria. Então essa é exatamente a virada, eu acho que de chave que transformou esse novo filme. Não é apenas um recomeço para o personagem, né, nas telas, e que cativou muita gente, inclusive eu achei maravilhoso o filme, mas uma aula, eu acho, magistral para o que torna uma boa história, né? O que a gente pode aprender com esse Superman que está cativando tanta gente, e mesmo com algumas falhas, ele tem sim algumas falhas de roteiro, não é um filme perfeito, mas ainda assim é um filme que está cativando muita gente, porque é um personagem que, apesar de super forte, invulnerável, um alienígena, a gente pode se identificar. Essa é a força do Superman do James Gunn. Então, ao humanizar esse deus alienígena, né, super forte, invulnerável, solta raio pelos olhos, visão raio-x e etc., o Gunn eleva ele, nos mostrando que a verdadeira força do personagem Super-Homem não está em mover planetas, mas sim na coragem de encarar suas próprias dúvidas, né? E nos traz também essa relação muito interessante do Superman, que não foi abordada de forma devida no cinema e nem nas séries, que é a sua relação tanto com seus pais adotivos da Terra, né? Quanto a Martha e o Jonathan Kent, quanto com os seus pais, o Jor-El, quanto seus pais de Krypton, né? Então, seus pais biológicos. Essa relação é muito interessante, e também ele trata, esse filme também é bem claro, é um filme de um imigrante. Então essa situação toda do super-homem não se encontrar, mas se encontrar na Terra, né, é muito bonito e é muito sensacional. E é isso que faz esse filme ser tão legal. É o foco no personagem, mas não um personagem que nós, espectadores, não podemos nos conectar, mas um personagem que é facilmente identificável, fácil de se relacionar, que a gente pode se ver nele. Então ele deixa de lado, né, essa parte de tornar o super-homem um deus e o torna humano. Então essa revolução que o James Gunn propõe no olhar do Superman no cinema, apesar que se a gente olhar lá o filme da década de 70 do Richard Donner com Christopher Reeve fazendo o Super-Homem, ele traz o Super-Homem muito, muito legal, que a gente consegue realmente ver o lado humano. A gente tem o Clark Kent bem presente no filme, é um filme muito legal. Se você não viu ainda, você é mais novo, não assistiu, assista, é um filme muito legal e tem até a versão estendida ali no Max, então aconselho porque você vai gostar muito. Mas se a gente olhar nas últimas décadas, o James Gunn realmente traz uma revolução para o personagem, e que eu acho o modo como ele trata o personagem no filme pode realmente trazer
trazer um impacto muito grande no modo que as pessoas vão contar histórias de super seres daqui em diante. Então, quando a gente olha para o Zack Snyder de 2013, ali, O Homem de Aço, que é o filme do Zack Snyder, com o Henry Cavill como super-homem, ele é o super-homem. Tem versões nos quadrinhos, apesar de a gente falar que não é o super-homem, tem versões dos quadrinhos que aquele super-homem do Snyder existe, só que não são as histórias mais legais do super-homem. As histórias mais legais do super-homem é esse super-homem que o James Gunn traz, que é um super-homem mais ingênuo, bondoso, muito mais preocupado com o ser humano à sua volta do que realmente ir para a batalha, né? O super-homem do Zack Snyder é como se fosse um Goku, né? Que só quer dar porrada nos outros. Então ele tem aquela questão grandiosa e até mesmo sombria, né? Um filme mais maduro, que traz esse Deus, né? Relutante, como se fosse uma grande ópera, né, visual, né, muito poder, guerra, sacrifício, e apesar que o Zack Snyder acerta em uma parte do Super-Homem, né, que na minha visão acerta, que é que ele traz um lado interno do personagem, que é essa questão da solidão. Isso é legal, é bem abordado no filme do Zack Snyder. Não é o meu Super-Homem favorito, nem de longe, mas não é um filme legal. Eu gosto do primeiro Homem de Aço, apesar que não é o Super-Homem que eu gosto. Mas entendo e acho que faz sentido sim a visão que o Zack Snyder traz do personagem. Mas quando o James Gunn traz o Superman, esse novo Superman em 2025, a gente tem uma aula sobre personagem, como construir um personagem bem feito e os personagens que orbitam esse personagem principal. Então, se na versão anterior o Super-Homem era separado da humanidade, era um deus que até o Zack Snyder sempre está filmando ele de baixo para cima. A gente tem aquela visão de ele como se fosse um deus insuperável. E aqui a gente tem um super-homem olho a olho. Então James Gunn foca na conexão de nós, espectadores, com aquele personagem na tela. Isso é muito importante para fazer uma história funcionar. Então a filosofia do James Gunn, a gente vê tanto nas obras como Guardiões da Galáxia, como no Esquadrão Suicida ou na série Pacificador, é que ele é fascinado por pessoas desajustadas, né? Ou famílias desajustadas e que se encontram e que tem essa questão da pureza no olhar, tem um lado puro também de enxergar a bondade na humanidade, mesmo que ele seja, né, lá no Esquadrão Suicida tem uns caras muito malucos, mas a gente consegue, com personagens que fizeram crimes terríveis, ele consegue fazer a gente se conectar e se importar com esses personagens. E isso é a beleza do que o James Gunn consegue fazer em um roteiro, essa conexão com os personagens. Então, para o James Gunn, a humanidade não é uma fraqueza, mas é a maior fonte de força. Então, como roteirista, o James Gunn entende que o apego ao personagem é crucial para o leitor, para o espectador. E ele aplica essa lógica todos os seus filmes, e isso a gente vê com mais clareza aqui no Super-Homem, que sempre foi um personagem de difícil conexão para a maioria das pessoas que não é fã do personagem nos quadrinhos e não conhece as melhores histórias do personagem nos quadrinhos. Eu vou deixar um link aí no primeiro comentário fixado das minhas histórias favoritas nos quadrinhos do Super-Homem. É meu link da Amazon de afiliados, então se você comprar por esse link, você não paga nada mais e ajuda o canal. Então eu vou deixar a minha seleção de histórias favoritas do Super-Homem. Se você quiser um vídeo sobre as minhas versões favoritas do Super-Homem nos quadrinhos, deixa nos comentários que eu posso preparar um vídeo sobre isso também. Então o filme Superman de 2025 é sobre a jornada do Super-Homem e também a jornada das pessoas que o cercam, que é algo super importante para o Super-Homem. Não vi isso abordado de forma correta no filme do Snyder, que é a relação dele com a Lois, né? Essa é a parte mais legal do Super-Homem, essa complexidade dessa relação de um deus, né, de um cara super forte, mas que é cheio de problema interno, com uma humana que é uma humana que é destemida, independente, né, que não tem medo de nada, né, e o Super-Homem super sempre preocupado com ela. Então é muito legal ver essa conexão dos dois ser bem retratada nos filmes. A gente já viu Superman e Lois super bem retratado na série, acho que o nome é Lois and Clark, a série nova da Max/ABC que eles lançaram com o Super-Homem, muito bom. O Super-Homem dessa série é maravilhosa, é a série recente, saiu tem pouco tempo, né? Ela chegou até a 4ª temporada e foi infelizmente cancelada, mas é uma série que trata muito bem a relação entre o Super-Homem e a Lois e traz um Super-Homem muito humano, né? E aí a gente pode, antes da gente entrar aqui na parte principal do vídeo, né? O que a gente pode
aprender com James Gunn sobre construção de personagem é esse novo Superman, além dele trazer essa característica do Superman dos quadrinhos, né? Que é o Superman mais bondoso, um Superman ingênuo e que está preocupado em salvar a todo mundo, né? Até o esquilinho ele tem que salvar todo mundo, é a preocupação maior do Super-Homem. E isso é visto na série também que eu mencionei, Lois e Clark, que é muito legal, né? A série recente, tá? Tem uma série dos anos 90 do Lois e Clark, Aventuras de Lois e Clark, é horrível. Eu falando na série nova. É que eles também trazem essas duas novas abordagens, trazem o Super-Homem deslocado do ideal americano. Ele já não se vê mais como uma arma americana ou como uma representação do ideal americano. Isso é dito bem claro com palavras, é literal. Ele diz que ele não é uma arma do governo americano, ele não está ali para defender os ideais americanos. Ele está aqui no mundo para defender a humanidade, os ideais da humanidade. Então isso é muito legal porque descola um pouco dessa figura super-homem americano, né, ideal americano, e não, ele é um ideal agora da humanidade, apesar de ainda manter as cores da bandeira americana. Então o que o James Gunn nos traz aqui para o super-homem é um personagem vivo, reativo, com problemas internos, com problemas pessoais, com problemas no seu relacionamento e dificuldade de entender o seu relacionamento com a luz. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a vulnerabilidade do Superman como ponto de conexão. Essa vulnerabilidade ela é muito importante, por quê? Porque ela aparece também, vamos falar de Homem-Aranha, outro super-herói, um dos super-heróis mais, talvez, conhecido dos quadrinhos, né? Tanto Super-Homem como Homem-Aranha são sucesso de vendas nos quadrinhos, sucesso de bilheteria sempre que tem filme. Então, o Homem-Aranha, quando vem nos anos 60, né? Ele vem com a ideia que é um personagem mundano, um personagem pobre que de repente tem picado por uma aranha, ganha superpoderes e tem que lidar com isso, tem que ganhar dinheiro, sustentar a tia, pagar as contas, né? E ainda assim ser super-herói. Isso fez um sucesso estrondoso, e é um sucesso estrondoso até hoje. O Homem-Aranha é um dos personagens mais queridos do nosso mundo hoje, porque ele é um personagem muito fácil de se identificar. E o Super-Homem, como eu disse anteriormente, a gente sempre teve essa dificuldade de se conectar com ele nos cinemas, porque ele é sempre esse personagem endeusado. Então, a maior mudança que o James Gunn propõe na adaptação para o cinema, que reitero, já aconteceu na série recente da Lois e Clark, que é muito legal. Ele traz esse lado da vulnerabilidade que não enfraquece um herói, mas sim ela fortalece ele aos nossos olhos, porque a gente consegue se conectar. Então, ao mostrar que até os maiores heróis tropeçam, né, até o Superman com seu peito de aço tropeça, o James Gunn torna ele um personagem inspirador, né? Ele apanha como nós. O personagem já começa, a primeira cena do filme, né, como isso aqui é sem spoilers, a primeira cena do filme, o Super-Homem está apanhando, quer dizer, ele aparece apanhado, né, ele todo estafelado no chão, e aí quem tem que ajudar ele é o cachorrinho dele, o Krypto, né, que aparece aqui acho que é a primeira vez que o Krypto aparece nos cinemas, e é um personagem que ele conseguiu trazer de forma muito interessante, eu acho bem melhor do que o Krypto Supercão, a animação lá do Supercão. Então é um personagem também muito cativante. Então esses personagens que orbitam ele também mostram a vulnerabilidade. Ele não é um cara que consegue resolver tudo sozinho. Ele precisa do cachorro dele para ajudar ele. Ele precisa dos seres humanos à volta dele para ajudar ele. Ele precisa dos outros heróis secundários ali também para ajudá-lo a enfrentar as ameaças. Então é muito legal. E também tem até os robozinhos da Fortaleza lá, da Solidão. Tem os robozinhos também que aparecem no filme, que acho que também é a primeira vez que eles aparecem no cinema, e é muito legal a relação dele com os robôs. Esse Super-Homem a gente consegue se relacionar com ele de tamanha forma que ele consegue inspirar até mesmo um robô. Isso é fantástico. Então esse é um Super-Homem que ele não ganha pela força bruta, mas pelas suas escolhas, pela sua inteligência. Então, o nosso ponto número 2 aqui, que a gente pode aprender com o James Gunn sobre personagens, é o poder da empatia, o poder da inteligência sobre a força bruta, né? O Super-Homem sempre foi retratado, né, como esse ser invulnerável, então os seus inimigos sempre foram seres que eram super inteligentes, Brainiac, Lex Luthor e vários outros. Então, no cinema, o Superman foi retratado nos últimos tempos como
Ele era medido pela sua força bruta, pela sua força física, destruir prédios e etc. E aqui no novo filme, no entanto, ele parece mais interessado em medir seu poder através de atos de compaixão. Então, por mais que tenha lutas muito bem coreografadas e bem legais no filme, o que nos faz encher os olhos, né, e falar que legal, esse filme é muito legal, é quando ele salva as pessoas, ele escolhe salvar as pessoas em detrimento de qualquer outra coisa que está acontecendo em volta. Então ele é mais forte não quando ele destrói, diferente do filme do Zack Snyder, mas sim quando ele inspira. Ele não é uma máquina de destruição, ele não é uma arma. Ele é muito mais que isso. Ele é um personagem que traz inspiração. Eu acho que isso é muito legal, é uma mensagem muito positiva que o James Gunn traz também para o filme, e é um personagem deslocado, por isso que a gente tem tanta empatia com ele, né? De novo, essa alegoria com o imigrante, né? O imigrante que se vê no novo país, numa nova cultura, às vezes até mesmo forçado, porque está fugindo de uma guerra, um refugiado, por exemplo, como os sírios, quando tiveram que se refugiar na Europa, né? Eu morei na Suécia na época que tinha vários refugiados da Síria, e você vê que a dificuldade deles, e a minha também, que estava morando ali, é em se adaptar àquela nova cultura que é tão diferente da nossa e tão diferente da deles. Então, o Super-Homem é isso, é esse imigrante que vem de outro planeta, se descobre alienígena, vê que é super forte, ninguém é como ele, e ele tem que se adaptar a essa realidade desses seres frágeis que somos nós, seres humanos. Mas ele se entende também como um ser frágil em termos dos seus sentimentos e de quão humano ele também é. E aí, nosso terceiro ponto é o coletivo acima do indivíduo. Então, James Gunn entende que esses personagens super fortes, eles precisam de um núcleo de apoio, né? Personagens invencíveis precisam de um núcleo de apoio muito grande e que seja muito bem feito. Então, por isso, a Lois é muito bem representada nesse filme. Jimmy Olsen, né, que é o sidekick aí do Super-Homem, também é muito bem representado, e todos eles têm as suas complexidades, têm os seus dilemas para enfrentar no filme, e isso é muito legal porque os personagens secundários, eles não podem ser só deixados de lado. Eles têm que ter a sua própria identidade, tem que ser muito bem retratado para a gente ter uma imersão maior nessa história. Então ele entende que algo essencial sobre o ser humano, né, a gente está falando muito sobre o ser humano, porque o filme também é muito sobre isso, é que a gente precisa um dos outros. Como falei anteriormente, o Superman não salva o mundo sozinho, ele não pode salvar o mundo sozinho, porque o mundo tem muitas crises ao mesmo tempo. Isso é demonstrado também, falando de novo da série Lois and Clark, que o Super-Homem ali, isso é muito legal, a audição dele é tão fenomenal que ele escuta o mundo todo. E isso o deixa maluco, porque ele escuta as pessoas sofrendo no mundo todo, ele não tem capacidade de salvar todo mundo, então ele precisa se fechar, ele tem que aprender a lidar com essa situação de não poder salvar a todos. Isso é um dilema muito interessante que é abordado de forma um pouco mais leve aqui no filme, mas também é abordada, por isso que eu estou indicando a série para vocês, porque essa série tem umas coisas muito ruins que você pode até pular. Um disclaimer, nessa série do Super-Homem da Lois, que tem no Max, a nova, pula a cena dos filhos do Super-Homem. É horrível, horrível. As cenas do filho do Super-Homem, da Lana, esses personagens terciários, exclui, foca no Superman e na Lois, que aí é maravilhoso. Aí a série é muito boa, é bom que acaba rápido, que você exclui as partes desnecessárias e vai só no principal. Então essa é a ênfase que o James Gunn traz do Super-Homem, que é na força da união, né, da comunidade, em fazer algo para o bem, do que realmente fazer uma coisa solitária, né? Até mesmo o Lex depende de todo mundo. O Lex Luthor é o vilão do filme, mesmo o Lex depende de todo mundo ao seu redor. É uma lição muito interessante que ele traz pro filme. Então, o James Gunn nos lembra que para a gente amar uma história, para a gente amar um personagem, a gente precisa se conectar com ele de uma forma muito profunda. Então, se você é um contador de história, um criador, né, seja de conteúdo também, você tem que dar valor ao personagem central da sua história e também aos personagens secundários. É eles que fazem a história mover. Não é o universo em volta dele, não é o enredo, o conflito. O que faz a história seguir adiante é o personagem, como leitor, consegue se conectar com esse personagem. Em Superman isso é muito claro, porque em um mundo cada vez mais cínico, acreditar na bondade não é vista como ingenuidade, como um ato ingênuo, mas sim como um ato de rebeldia, e isso fica bem claro no filme. Então essa é uma aula do James Gunn em tornar ser um super ser mais humano e fazer a gente se conectar
de forma tão genuína com esse personagem que já foi tão maltratado pelos roteiristas durante os seus anos no cinema e até mesmo nos quadrinhos. Essa é a minha análise aqui do ponto de vista de um escritor sobre o Super-Homem, como esse personagem funciona muito bem nesse novo filme, e eu quero saber a sua aí nos comentários. Que outra lição sobre personagem ou até mesmo sobre a mensagem do filme a gente conseguiu perceber nesse filme do James Gunn? O que você mais esperava ver nesse novo Superman? Suas expectativas foram atendidas? A minha, com certeza, foi de 10. Eu daria um 8,5 para o filme. Como eu falei, tem alguns probleminhas, mas ainda assim é um filme muito legal e muito divertido. Vale muito a pena.